sentar. Irmãos, abram conosco na carta de Paulo aos Colossenses, para nós falarmos sobre esse tema, preparados para a salvação. Assim então, meus amados irmãos, nos diz o texto, a partir dos versos 16 a 23 do capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Assim, então, meus amados irmãos, até o verso 23, nós lemos nesse texto a forma como nós já estamos preparados para a salvação. Mas há, todavia, uma tendência, meus amados irmãos, e essa tendência sempre existiu no cristianismo. Essa tendência provém daqueles que ensinam que para serem salvos há uma necessidade de praticar ritos, de praticar cerimoniais, costumes, usos, abstinências, como meio de alcançar a salvação. Basta nós darmos então uma olhada, basta nós olharmos um pouco para a história da igreja, para nós termos uma ideia disso que eu estou falando a vocês. Há uma mistura de ascetismo, uma mistura de legalismo em nossos dias. A ênfase consiste sempre em negar os direitos do corpo, do nosso corpo, e impor castigo ao nosso corpo para que ele seja purificado, para purificar a alma dos desejos carnais. Paulo, então, faz referência, ele mesmo, em esmurrar o seu próprio corpo, para torná-lo escravo, para que, a ideia de Paulo é, para que, tendo ele pregado aos outros, não venha ele mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 27. Assim então, meus irmãos, muitos, baseiam-se na exigência da observação de certas leis como fundamentais para a salvação. Os fariseus, em geral, assim eles viviam. Eles entendiam então que a salvação só poderia ser alcançada pela restrita observação da lei e dos costumes da época. E dessa forma, então, o movimento evangélico que nasceu da reforma não conseguiu acompanhar de uma forma total e se libertar dessas práticas. Isso pode ser visto pela ênfase de algumas igrejas sobre abstinências, sobre vestuários, sobre adornos, sobre comidas, bebidas,
ou na exigência de certos ritos, ou até mesmo o batismo. Há pregações que diz que quem salva é o batismo. Cuidado, não é o batismo que salva. Se assim o fora, o ladrão não teria entrado no céu, ou nunca entraria no céu com Jesus, porque ele estava pregado lá na cruz. E João Batista não foi lá, Pedro não foi lá, porque ele estava fugindo até. Jesus também não desceu para batizar ele, ninguém batizou ele. E o próprio Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Aonde? No paraíso. Meus amados irmãos, a salvação é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Amados irmãos, nós somos salvos. E a Bíblia nos diz que nós somos salvos mediante a fé redentora de Cristo. Nós somos salvos através do sacrifício poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Só nós precisamos fazer uma coisa: evidenciar a nossa salvação, evidenciar essa grande obra que Cristo realizou em nossa vida. E como é que nós vamos fazer isso? Através do verso 10 de Efésios, do capítulo 2, quando ele diz que estas coisas foram preparadas para que nós andássemos nelas. Então, meus amados irmãos, nós somos salvos mediante a fé nessa obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Assim, então, em Romanos, no capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem apenas o pleno conhecimento do quê? A lei nos informa de quê? De que nós somos pecadores. A lei só tem esse objetivo: jogar na nossa cara que nós estamos perdidos, porque todos nós somos pecadores. A função da lei é mostrar que nós estamos perdidos, mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão salvos. A lei pode ser vista apenas aqui, meus amados irmãos, para informar que nós precisamos de salvação, que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais, pois, diz ele, essa lei, ela serve para nós olharmos para ela e nos conter. Conter é nos reprimir. Reprimir é nos dizer assim: eu não posso, porque a lei está dizendo que eu não posso. E se a lei diz que eu não posso, eu insistir em desobedecer a lei, eu estou em desobediência e eu posso receber os castigos da própria lei. Portanto, Paulo diz que quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Quantos de nós, meus amados irmãos, já não fizemos comparações entre os crentes e os não crentes? Quantos de nós já não olhamos para o comportamento das pessoas que não são crentes? E quantos de nós nos envergonhamos diante dessas pessoas porque elas têm comportamento melhores, mais saudáveis do que o nosso próprio? Vivem vida mais santa, vivem vida mais pura, vivem vida mais limpa. Só falta uma coisa: só faltam ser crentes. Só isso que falta. Enquanto nós somos crentes, mas muitas vezes não temos vida santa, não temos vida pura, não temos vida limpa. Portanto, assim mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-se. Essa lei, então, age, meus amados irmãos, como um freio, impedindo o homem de pecar. A lei é vista, então, como um instrumento usado por Deus para a nossa santificação.
para nos levar à santificação. E nesse sentido, então, ela seria a norma para a nossa vida, contribuindo para a nossa santificação, nos preparando para sermos salvos no dia do Senhor. A lei, então, ela não contribui para a nossa salvação, mas ela é o alvo, ela é aquilo que nós precisamos para nós olharmos para ela e sermos conduzidos a Cristo, para nos aperfeiçoar dos nossos pecados e nos tornarmos mais santos, mais puros. É Cristo quem salva. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, para obedecer a lei, para preencher os requisitos da lei. Ele foi executado como malfeitor. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos aprender com esse texto escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja, aos Colossenses, sobre, em primeiro lugar, dizendo que essas leis, esses costumes e todas essas parafernálias todas são inúteis, diz ele aqui no texto, para a nossa salvação. Assim, ele diz que nós devemos, meus amados irmãos, nos mostrar que já morremos para Cristo, para os rudimentos desse mundo, que como se vivêssemos no mundo, vos sujeitai às ordenâncias, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrina de homens. Pois todas essas coisas, com uso, se destrói. Assim, então, não contribui para a nossa salvação, apenas desviam a pessoa da centralidade de Cristo, não tem base bíblica, não oferece ajuda para nós sermos mais santos, para nós sermos mais puros, para nós sermos mais moldados. Aqui somente a cruz de Cristo tem esse poder. E Paulo nos dá os motivos pelos quais essas coisas têm nulidade na sua prática. No verso 16... ele diz que elas apenas são sombras. Portanto, ele diz para nós: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou de bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, porque tudo isso, verso 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Assim, então, meus amados irmãos, quando podemos ver a própria pessoa, é diferente de olharmos para a sombra. A sombra, ela emite uma ideia, não é isso? Se era a sombra das coisas que haveriam de vir, que haveriam de acontecer, agora nós temos a presença de Cristo. Nós temos a pessoa de Cristo. Agora nós podemos olhar para o próprio Cristo, e é isso que Paulo está ensinando. Ele está dizendo, os ritos, as cerimônias, as leis do Antigo Testamento apenas eram sombras, apenas nos mostrava aquilo que haveria de vir e que seria real e que agora está no nosso meio, que é Jesus Cristo. Então a sombra de Jesus, ela oferecia apenas, aqui, todas essas coisas oferecia apenas uma noção para os crentes daquela época, de como seria realmente o Messias quando ele viesse. Agora, meus amados irmãos, Cristo já veio. A sombra agora não é mais necessária. Nós já temos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já está aqui no nosso meio. O Senhor Jesus Cristo já pode ser contemplado, já pode ser visto, já pode ser sentido aqui no nosso meio. Portanto, meus amados irmãos, Paulo está dizendo, ninguém, pois, vos julgue. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dia de festa, por causa de lua nova, por causa de sábado. Tem gente que nos julga por causa do sábado, sim ou não? Sim. Tem gente que nos julga por causa de comida, sim ou não? Sim. Que nós somos comilões, né? Nos reunimos só para comer. Não é verdade? Nas nossas festas não pode faltar comida. Assim, então, meus amados irmãos, ele está dizendo que isso era apenas as sombras. Que ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal.
e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamento, cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus. Portanto, então, ninguém pode julgar. Assim, então, os legalistas costumam julgar os outros dizendo: se a sua igreja não exige que você faça isso, que você faça aquilo, que você faça aquilo outro, está errado. O que está errado mesmo, meus irmãos? Aquilo que é sombras. Agora nós temos o Salvador. Agora nós temos o Redentor. Agora nós temos Jesus. Portanto, essa ênfase em observância rígida só beneficia para que a vida cristã seja distante, apática, fria. Assim, então, não exige de nós uma aproximação do Senhor Jesus Cristo, como Paulo está dizendo para nós. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo está aqui. Então não há mais motivos para essas ordenâncias com respeito a comer, uma vez que o pão da vida está no nosso meio, que o pão da vida está presente, assim como diz João escrevendo no capítulo 6, versos 35 e 48. Então, aquilo que era sombra, agora já pode ser visto. Verso 18 e 19, ele diz assim, meus amados irmãos, verso 18 e 19: ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando-vos, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado fica firme. Mas então, em que se baseia os defensores dessas práticas? Paulo diz, com todas as letras, eles se baseiam em falsas humildades, no culto dos anjos, em visões enfatuados, em visões eu vejo, eu estou vendo, está aqui, eu posso tocar. Cuidado. Visões que ele está dizendo aqui para nós, enfatuados no vazio da sua mente carnal. E novamente Paulo diz, que ninguém vos julgue. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Não é assim. Então, meus amados irmãos, o sentido é: não desqualifique. Não desqualifique aquele a quem Deus qualificou. E se Deus o qualificou, quem é que pode te desqualificar? Porque você não come, ou porque você come? Porque você faz, ou porque você deixa de fazer? Ninguém pode desqualificar. Paulo então quer que nós, crentes, meus amados irmãos, não se sinta abatido quando alguém lhe diz: já que vocês não querem obedecer ao que nós estamos exigindo, então vocês não são crentes de verdade. Já que vocês não querem se esforçar por fazer isso, aquilo ou aquilo outro, vocês não são crentes de verdade. Os argumentos eram culto dos anjos, que eram seus guardiões no passado, na crença antiga, eles eram seus operadores de milagres. Um outro argumento também eram as visões. Eles diziam ter recebido aquelas ordens em visões, e assim todos deveriam obedecer. Vocês já ouviram alguém falar assim: eu recebi, fulana de tal teve uma visão e falou isso, e agora todo mundo segue essa visão, todo mundo segue essa ideia, todo mundo segue cegamente. Assim então, meus amados irmãos, hoje nós temos hoje nós temos aqui nós vimos revelações que continuam na moda atualmente, entre alguns grupos de evangélicos. E segundo Paulo, na verdade, essas pessoas, no verso 19, são enfatuadas, cheias de si mesmo, sem motivo algum. E ele diz mais: sua mente é carnal e não espiritual. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Fala que não, que eu continuo falando aqui até vocês entenderem, tá bom?
Então, meus amados irmãos, continuando em segundo lugar, o que é que Paulo então nos ensina nesse texto? Paulo nos ensina que Cristo é a verdade que salva o pecador. Só Cristo salva. Não adianta, meus amados irmãos, e Paulo enfrentou sérios problemas com os cristãos de Colossos. Por que Paulo enfrentou sérios problemas com os cristãos de Colossos? Porque eles estavam sendo assediados por pessoas com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de falas. Vejamos o verso 4 do capítulo 2. Assim digo, para que ninguém vos... Está escrito aí, sim ou não? Para que ninguém vos engane com o quê? Com raciocínio falaz. Agora veja o verso 8, do capítulo 2. Cuidado, de novo, vamos ler juntos? Cuidado, que ninguém vos venha arredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos, conforme os rudimentos, e não segundo Cristo. Cuidado. É exatamente isso que Paulo está nos ensinando, que aquilo ali era apenas tradição dos homens, era invenção dos homens, segundo os rudimentos do mundo, mas não era de Cristo, ou não estava na sua palavra. Agora, a pergunta para nós, o que é que essas pessoas ensinavam? Meus amados irmãos, ensinavam que os crentes deveriam observar certas práticas, que sem as quais, segundo eles, essas práticas deveriam ser observadas, porque senão eles não seriam cristãos verdadeiros. Entre as muitas coisas exigidas por eles, estava também a abstinência de determinados tipos de alimentos. Tem isso hoje, sim ou não? O que não pode comer? O que alguns dizem que nós não podemos comer? Só pode ser se for de porco? Só pode comer se for de porco? Ou é de porco que não pode comer? Não é verdade? Então, é exatamente isso que Paulo está dizendo para nós, meus amados irmãos. Ele fala também, além dessa comida, ele fala da observação do sábado e muitas outras práticas. Veja o verso 16 do capítulo 2, que nós lemos. Ninguém vos julgue. Veja o verso 21 do capítulo 2. Verso 21. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toques naquilo outro. E continua ele dizendo assim, tudo isso, meus amados irmãos, só serve para uma coisa. Só serve para desviar a nossa atenção do nosso Salvador. Enquanto nós ficarmos observando esses ritos e todas essas coisas, nós tiramos o nosso foco do nosso Salvador. Assim, então, tiramos a atenção de Cristo. Assim, então, a obra de Cristo, meus amados irmãos, é suficiente, nós não precisamos das obras humanas. Não há necessidade de acrescentarmos nada naquilo que Cristo já fez por nós. E é por isso que Paulo escreve explicando o valor infinito, o valor suficiente, o valor real da obra de Cristo para a nossa vida. O apóstolo Paulo incentiva-nos, meus amados irmãos, a viver assim, como recebestes a Cristo Jesus. Verso 6 do capítulo 2. Ora, pode pôr para nós? Ora, vamos ler juntos? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. E como é que nós devemos andar? Como Cristo andou. Como Cristo andou. Assim então, meus amados irmãos, não se deixem enredar pelas invenções dos homens. O nosso grande problema é que tudo quanto as pessoas inventam por aí, elas obrigam os seus fiéis a cumprirem essas normas a cumprir essas normas como se fossem normas para a salvação. Até mesmo o próprio Jesus Cristo, falando aos fariseus, ele repreende os fariseus e diz, vocês ficam inventando coisas para os outros,
Mas vocês mesmos não toquem nem com um dedo nessas coisas. Vocês falam que não pode, mas vocês não fazem. Vocês não fazem. Assim então, meus amados irmãos, nós precisamos aprender que essas pessoas representam um retrocesso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja o capítulo 2, verso 20 a 22. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenâncias, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Se a própria lei de Deus havia sido cancelado, o escrito de dívida que era contra nós, esse escrito de dívida foi pregado na cruz do Calvário. Verso 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. O que ele fez? Encravando na cruz. Assim então, meus amados irmãos, Paulo diz: vocês já morreram para o mundo, mas agora querem voltar para o mundo? Quando vocês viviam no mundo, vocês eram preocupados em não fazer isso ou fazer aquilo, preocupados com medo, querendo agradar os seus deuses, Mas agora que já entenderam que a salvação é pela graça, por causa do sacrifício de Jesus, não tem sentido agora você ficar correndo atrás dessas coisas. Assim então, Paulo está dizendo que muitos que não têm Jesus Cristo, que não têm a sua firmeza e a sua fé na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, vivem correndo atrás dos seus deuses, para que os seus deuses os salvem. E por isso praticam todas essas coisas. Agora Paulo está falando para a igreja: cuidado, porque tem alguém querendo enredar vocês. Tem alguém querendo falar para vocês voltarem aos rudimentos anteriores, aos rudimentos do passado, aos rudimentos de fazerem coisas para agradarem a Deus. Mas isso eram os deuses. O nosso Deus não precisa dessas coisas. Portanto, uma religião baseada em regras, em costumes, em observância, uma religião cheia de regras, cheia de costumes, cheia de observâncias, não é uma religião cristã. Não se baseia na Bíblia, mas nos costumes dos homens. E às vezes, sobre pretexto de humildade, revelações e coisas mais. Meus amados irmãos, cuidado. Não há limite para as pessoas quando elas querem defender suas ideias, quando elas querem defender suas práticas, quando elas querem defender aquilo que lhes agrada. E Paulo então faz essa recomendação à igreja do Senhor Jesus: cuidado, não retrocedam, não volte atrás. Você já está a léguas à frente. Vocês estão me entendendo? Vocês já estão a passos largos caminhando para a salvação em Cristo Jesus. Vocês já estão caminhando a passos largos para tomar posse da nova Canaã celestial. Vocês estão caminhando a passos largos rumo à nova terra, ao novo céu, tudo aquilo que o Apocalipse profere para nós. Meus amados irmãos, cuidado, não retrocedam, siga crendo que Cristo, apenas Cristo, é suficiente para a nossa salvação, que Cristo nos basta. Nós não precisamos nada mais. Paulo ainda diz mais um pouquinho, no verso 22 e 23. Segundo os preceitos e doutrina dos homens,
pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, o que ele está falando aí? Não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, ele está falando assim, essas coisas com o uso se destroem. Eles vão inventando coisas, aquilo não dá certo, eles inventam outra coisa, e vão viver sempre na prática de inventar coisas novas, para atrair aqueles que são incautos, para atrair aqueles que são descuidados. Portanto, Paulo diz, não retroceda, avance. Portanto, meus amados irmãos, o que acontece quando eles usam, então, essas práticas? Quando eles usam esses modismos e começam a cair em descrédito, porque muitas vezes não acontece o que eles dizem que vão acontecer, o que eles fazem? Eles trocam, eles renovam, eles mudam, apresenta sempre algo novo, tem sempre novas técnicas inventadas para seduzir e para enganar. Isso vem desde a época do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses. Era assim a igreja de Colossos. Era desse jeito, exatamente assim. Assim, então, ele diz, eles não produzem qualquer efeito na nossa vida. Que quer dizer, não vai ajudar nós sermos mais santos. Portanto, ele diz que a prática ele fala aí, não tem valor algum não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, essas práticas não vai tornar-nos mais santos, mais puros. É isso que ele está dizendo. Portanto, o que o Senhor Jesus Cristo fez para nós, meus amados irmãos, foi orar por nós. Só a palavra de Deus pode nos santificar. Quando Jesus ora no capítulo 17, no verso 17, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essas práticas, por mais que tenham uma aparência, é isso que Paulo está dizendo, aparência de piedade, aparência de humildade, são, na verdade, falsas, são heresias, são demoníacas, pois diminui a suficiência da obra redentora do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E tudo ou qualquer coisa que venha diminuir a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por nós, não tem valor para nós. Cristo é suficiente para nós. Cristo já realizou a obra salvadora. E Paulo nos ensina, confie em Cristo. E não se deixem envolver por lábias, por conversas de quem querem obrigá-los a guardar usos e costumes que não podem trazer qualquer benefício. Portanto, avalie a sua vida e a sua fé. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua fé? Como está a sua crença? Como está a sua fidelidade ao Senhor? Creia, meus amados irmãos, apenas no sacrifício de Cristo. Creia no amor infinito de Deus que se revelou a nós, pobre, que nós acabamos de cantar, infinito, pecador. Não foi assim que nós cantamos? Logo eu. Foi assim, foi isso que aconteceu. Portanto, Deus se revelou a nós, cheio de graça e cheio de verdade. E dessa forma nós vamos cantar o hino 105, que eu não sei o porquê de Deus, o amor, a mim se revelou. Deus abençoe. Amém?